Oi, gente, tudo bem? Os melhores psicólogos do Brasil já descobriram esse nicho. E você? Você sabe de qual nicho que eu estou falando? Eu estou falando da dependência química. A dependência química é a terceira causa no mundo que mais acometem pessoas. E isso é uma coisa muito séria, porque a primeira é a depressão, a segunda é o suicídio e a terceira é a dependência química. E nos últimos 3 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso aumentou muito. E com a pandemia acabou ficando pior. E aí eu quero falar com você hoje a respeito desse nicho, mas mais do que isso, a respeito dos psicólogos que precisam trabalhar com esse nicho. Porque o número de psicólogos que trabalham com isso é muito escasso. E ainda mais que agora aumentou a demanda, já era escasso antes. E com essa demanda ainda maior, agora nós estamos mais carentes do que nunca de psicólogos para realmente atender essas pessoas que estão sofrendo e muito. Então, primeiro eu quero colocar algumas coisas para vocês pensarem. Quando eu dava aula no curso de psicologia, isso há mais ou menos uns, 7, 8 anos, eu sempre perguntava para os meus alunos: gente, o que vocês vão fazer quando vocês terminarem a faculdade? Que área que vocês querem trabalhar? Alguns falavam área de RH, empresarial, né? E outros falavam: eu quero psicologia clínica. Você quer psicologia clínica? Desses que querem psicologia clínica, o que vocês querem atender? Qual é o público que vocês querem trabalhar? Aí alguns falavam: eu quero trabalhar com criança, com adolescente, com casais. Ok. Quem quer trabalhar com a saúde mental? Poucos falavam que queriam, justamente porque a saúde mental ela tem um estigma muito grande. Que as pessoas são loucas, que elas vão sair matando, mordendo, vão se matar, que é difícil, que não tem jeito. Hoje está diminuindo um pouco, mas ainda é muito grande, né? Nós temos um estigma não só para ir ao psiquiatra, como também para ir ao psicólogo. Mas eu não sou doido, para que eu vou no psicólogo? Eu não sou louco, para que eu vou no psiquiatra? E isso é uma cultura nossa do Brasil, mas totalmente deturpada, porque hoje cada vez mais as pessoas estão precisando desses profissionais, porque o mundo está adoecendo de saúde mental. Ainda mais com essa pandemia, piorou gravemente. E aí hoje também nós temos que pensar uma coisa: pelo menos um em cada família sofre com o problema da dependência química. E isso não sou eu que estou falando, isso são dados mundiais. Você pode pegar qualquer estudo que fale sobre isso, qualquer estatística, que vocês vão ver que o número de pessoas que sofrem com a dependência química, né, de álcool ou de outras drogas, é muito grande. Tem aumentado bastante. O álcool ainda é pior, porque é uma droga que ela é uma droga conhecida como uma droga social. Então é uma droga que não tem preconceito, né? Porque socialmente é até legal, é agradável. Então por muitos não é visto como uma doença. E às vezes demora muito para essa pessoa perceber que isso também é uma doença. Mas não é disso que eu vou falar hoje nesse vídeo. O que eu quero falar para você hoje é a respeito da dependência química, para quebrar um pouco desses estigmas. E quando eu falava para os meus alunos, quem quer trabalhar com a dependência química, de uma sala de 50, 55 pessoas, 3 falavam: eu quero, talvez. E tinha aquela ideia de trabalhar em comunidade terapêutica. Porque nós temos 2 tipos de tratamento, né, basicamente fechado. São as comunidades terapêuticas, que elas oferecem um tratamento pautado na espiritualidade, nos 12 passos, e nós temos as clínicas. As clínicas, elas têm de vários tipos e vários tipos de trabalho, que depois eu vou estar falando um pouco sobre isso no próximo vídeo, só da diferença dos tratamentos. E nós temos também clínicas que são clínicas muito especializadas, mas aí tem um valor muito alto que não é acessível para muitas pessoas. Nem eu visitei uma clínica que, para mim, é o padrão mais próximo daquilo que eu vejo em outros países que tem dado certo. Eu não vou falar o nome aqui por uma questão ética, mas essa clínica ela tem uma estrutura de tratamento, principalmente psicológico e psiquiátrico, fantástica. Mas é uma clínica que em 2015 eu fiquei lá
2 semanas acompanhando o trabalho, ela custava R$ 20.000 para dividir o quarto com uma outra pessoa. Então a gente pode ver que não é uma minoria que tem acesso a um tratamento como esse. Mas quando a gente pensa no tratamento, a pessoa está fechada num lugar, né, e está recebendo esse tratamento, é fácil. O problema é quando essa pessoa sai desse lugar, que é a recuperação. Aonde que essas pessoas vão buscar o tratamento? Porque a recuperação ela é muito mais longa, né? E ela é uma coisa que precisa ser estruturada conforme o tempo. Não dá para traçar um plano e deixar até o final. Conforme a pessoa vai respondendo esse tratamento, ela vai mudando. E aí, cadê os psicólogos que trabalham nessa área? E um outro engano. Mas para eu trabalhar com dependente químico, eu tenho que ter especialização nessa área. Não necessariamente, porque eu conheço pessoas que têm especialização nessa área, têm mestrado, doutorado, e na realidade, na prática, a experiência prática, ela não tem nada. Ela só tem dados científicos, ela tem coleta de dados que mostra números do quanto isso está crescendo, do quanto isso é importante, dos tipos de serviço, avaliação de serviço. Mas para ela ali trabalhar na prática, ela não tem essa experiência. Então, a experiência vale muito mais do que um título, para você poder realmente ajudar essa pessoa e fazer a diferença. E o que eu quero falar para você, psicólogo, é justamente sobre isso. Uma outra coisa, por que muitos não querem atender essa área, acham que isso é um problema? Você sabe por quê? Porque fala assim, não, mas eu vou atender dependente de droga, usuário de droga, e eles começam o tratamento hoje por causa da pressão da família, amanhã já não vem mais. É que não vira nada. É porque manipula, porque eu não vou ter sucesso, porque eu não vou ter um acompanhamento que vai realmente me trazer um resultado positivo. Isso é outro engano. Você pode até não querer trabalhar diretamente com o usuário de drogas e tá tudo bem. Assim como tem pessoas, por exemplo, que não conseguem trabalhar com pacientes oncológicos e tá tudo bem. Se você não tem condições emocionais, até às vezes por uma questão da sua própria história, não consegue trabalhar com pacientes, né, oncológicos. Eu conheço vários psicólogos excelentes que jamais trabalhariam com pacientes crianças oncológicas, porque realmente acha difícil, acha que é um sofrimento que não vai conseguir ajudar. Tá tudo bem. Assim como tem pessoas também que não trabalham com transtorno de personalidade. A minha terapeuta, quando eu fiz faculdade, ela não atendia transtorno de personalidade de jeito nenhum. Quando um psiquiatra encaminhava para ela e ela via, ela atendia a pessoa e falava, olha, agora minha agenda está muito cheia, né? Tem que entrar numa fila de espera, mas para que você não fique sem atendimento, eu vou te encaminhar 1 ou 2 colegas para que você, né, já comece a terapia, eu tenho certeza que você vai gostar. E tudo bem. E ela falava para mim, eu não atendo transtorno de personalidade de jeito nenhum. E é uma excelente psicóloga. Aliás, ela já até faleceu, né? Mas ela é excelente. E tá bom, tá tudo bem. É muito melhor você fazer uma coisa que você tem afinidade, porque a chance de dar certo, de você ter sucesso é muito grande, do que você tentar atender um negócio, um público que você não dá conta. E não tem problema nenhum falar que você não dá conta, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de atendimento com criança, porque eu acho que eu não tenho muito jeito para isso. E acho que não, sei lá, não é muito minha praia. Mas eu já trabalhei por 6 anos com pacientes oncológicos e eu adoro, porque eu não consigo ver a morte, só a morte. E tá tudo bem. Faz 22 anos que eu estudo dependência química, já fui em várias clínicas, já atendi vários pacientes. É uma coisa que eu gosto porque eu não consigo olhar para a droga, né? Eu não olho para a droga, eu olho para a pessoa, como qualquer outra, né? Que tem transtorno de ansiedade, que tem depressão, que tem conflitos familiares. A droga é uma consequência, tá? Tudo bem. E aí tá bom, você não quer atender o dependente químico, não tem problema, mas o que você tem que pensar? Na casa desse dependente químico tem um codependente, um familiar codependente, e essa pessoa precisa de ajuda. E muitas vezes ela tá sofrendo muito mais do que o próprio dependente, ela tá adoecendo muito mais. Essa pessoa precisa de ajuda, e na maioria das vezes ela nem sabe. E quando ela inicia um atendimento psicológico, a vida dela muda tanto, ela aprende tanto, ela se transforma em outra pessoa. E até as condutas que ela tem é muito mais assertivas. Você pode trabalhar com os filhos de dependentes.
Porque, principalmente se são crianças que estão na fase da alfabetização, não precisa ser filho de dependente para ter problema. Qualquer conflito, qualquer problema, família disfuncional que essa criança esteja inserida, na fase da alfabetização, ela realmente vai apresentar um problema na aprendizagem. Que isso pode ser uma lacuna que vai trazer resultados e prejuízos lá na frente. Então ela precisa disso. Ela precisa, inclusive, elaborar como que ela está vendo esse sofrimento. Ela não tem uma capacidade cognitiva para falar, olha, eu estou sofrendo muito porque eu vejo meu pai chegando de madrugada, pedindo dinheiro, agitado, minha mãe gritando com ele, porque ele fica 2, 3 dias fora de casa. Ela não tem essa elaboração para falar assim, mas com certeza quando ela vê esse cenário, muita coisa acontece com ela. Então a gente precisa ver que essas crianças precisam de atendimento. Você pode trabalhar na prevenção, né, com adolescentes, independentes de ser filhos de dependentes ou não. Hoje os adolescentes eles estão adoecendo, não tanto do uso de drogas, né, que isso também tem, mas de comportamentos aditivos, como por exemplo o abuso de internet, o abuso das redes sociais, de games. Hoje até por conta da pandemia isso piorou. As crianças já não gostavam muito, algumas, de ir para a escola, e quando iam, algumas só falavam de jogo, não via a hora de chegar. Não estou falando todos, mas algumas crianças. Agora com essa pandemia, a maioria está trancado dentro de casa e muitos passam a maior parte do tempo nos jogos, nos videogames, porque não pode sair. As crianças estão ficando obesas por conta disso, né? Porque ficam muito tempo ali, tem pais que deixam comer na frente do jogo, sente aquela fome, aquela ansiedade aumenta, e isso está se tornando um problema muito grave, até chegar a uma dependência também. E essas pessoas precisam de ajuda assim, urgente. Além disso, você pode, por exemplo, trabalhar com consultoria em clínicas, em comunidades terapêuticas, porque você pode propor um plano de estratégias de tratamento individualizados que vão realmente ajudar essas pessoas, para quando elas saírem, terem uma orientação, uma noção do que eles vão fazer, porque senão a chance de recaída ela é muito grande. Então, por exemplo, você pode traçar um plano, você pode estruturar estratégias para desenvolvimento de habilidades, de enfrentamento de situações de risco. Você pode também trabalhar a questão de um planejamento, onde que ela vai buscar, se associado com psiquiatra, com medicação, com psicólogo, com um grupo de apoio, que é fundamental, porque se você não traça isso, fica uma falha, e a chance também de não ter resultados rápidos e positivos é maior. Então você pode, prevenção da recaída, tudo isso é trabalhado depois. A maioria das pessoas saem da clínica e acha que acabou, e acaba não dando certo. E às vezes você sai, cadê esse psicólogo que tem esse conhecimento, que sabe trabalhar com isso? Não tem. Então hoje eu quero lançar um desafio para você, psicólogo. Eu quero que você faça uma busca nas redes sociais. Faça uma busca em Instagram, Facebook, enfim, as redes sociais que tem por aí, e busca psicólogo com a experiência, ou psicólogo, atendimento para dependente químico, psicólogo, atendimento psicológico para dependente químico, e depois vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês encontraram. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Certeza absoluta que você vai se surpreender. Então coloca aqui no comentário o que você encontrou. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse vídeo fez sentido para você? Deixa aqui seu comentário, deixa suas dúvidas, coloca o que você quer saber, porque a gente vai estar falando sobre isso. E vem fazer parte dessa comunidade para atender realmente essas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas que estão gritando por um atendimento psicológico de qualidade. Porque esses psicólogos que já descobriram esse nicho e estão trabalhando com isso, ou eles estão nessas clínicas, como eu falei, especializadas, caríssimas, ou eles estão trabalhando no consultório, mas você pode ligar que a agenda deles está cheia, você não vai conseguir encontrar um horário em menos de 4 meses. Quando a pessoa realmente entende e tem experiência desse assunto. Não é um psicólogo como qualquer um psicólogo só, ele trabalha saúde mental, ok. Mas se ele não tiver essa experiência
realmente o trabalho dele não vai ser como aquele que tem a experiência e que sabe usar o método correto e individualizado para cada pessoa. Então vocês podem entrar em contato que vocês vão ver que essa pessoa que ela realmente é experiente, ela não vai ter horário na agenda. E agora com essa pandemia, você ainda pode atender online, que as pessoas estão desesperadas, principalmente mães, pais que estão trabalhando com isso, marido, esposa, por um atendimento. E muitas vezes você pode oferecer um trabalho excelente e ajudar essas pessoas de uma forma que você não tem ideia. Então eu quero convidar você para fazer parte dessa comunidade de psicólogos que vai fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Até mais!